Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Método VPI Class, sejam muito bem-vindos a essa aula hoje, que vai ser uma aula praticamente rápida. Porque eu não gosto de enrolar, eu acho que esse assunto ele não tem que ter muita enrolação, principalmente porque é uma estrutura básica e eu quero, acima de tudo, que vocês possam refletir e criar com vocês mesmos um método personalizado e principalmente de comunicação, tá? Porque é uma estrutura a se seguir? É. Mas a criatividade e a comunicação, ela é totalmente personalizada, ela tem totalmente a ver muito mais com vocês do que comigo, tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar com vocês aqui, no que eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam personalizar com as ideias de vocês, tá? E acima de tudo, como eu sempre falo, peguem referências de outros perfis, vejam perfis que vocês admiram e vejam como eles estão construindo. Pense, reflita sobre por que aquilo dali engaja você. O que, é que te chama atenção? O que, é que você gosta daqueles stories? E se aquilo dali tem a ver com você, se aquilo dali tem a ver com a forma que ele comunica, engaja e conecta com você, bem provável que vai se conectar com a sua audiência também, se vocês têm algo em comum. Logicamente, né, galera? Se vocês estão construindo um público-alvo, vocês têm que ter algo em comum entre vocês e o seu público. Então, estrutura de stories para vender. Por que eu estou falando aqui que é para vender? Porque a gente vai construir stories que no final vai fazer você vender, porque você vai engajar, você vai reter a pessoa ali até o final e no final você vai fazer uma CTA para ela, tá? Bom, primeiro ponto de tudo, o que a gente tem que pensar e entender? Deixa eu jogar aqui para o cantinho. Stories nada mais são do que histórias. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Mas a partir de hoje vai ser só dias de glória, amém? Stories são histórias. O formato Stories do Instagram, não sei se vocês lembram bem, tinha o Snapchat. E o Snapchat ele foi a primeira rede social que veio com esse formato meio on demand, onde a pessoa se mostrava num formato mais ao vivo, num formato mais orgânico para as pessoas. O Snapchat foi um baita sucesso. Aqui no Brasil, ele foi meteórico. Em alguns países, ele ainda funciona muito, tá? E o tio Mark Zuckerberg, ele quis comprar o Snapchat, mas os donos do Snapchat falaram assim, não, 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 não. Você não vai comprar o Snapchat. E aí, tio foi lá com todos os seus bilhões e inteligência e malandragem também. Acredito até que ele tem um pezinho de Brasil. Ele decidiu, já que não vão me vender, eu vou criar o meu Snapchat. Então, ele criou os stories para o Instagram. E desde que foi criado, é uma das melhores ferramentas, sem dúvida nenhuma, do Instagram. E é uma das partes mais consumidas, onde as pessoas mais passam tempo de tela no Instagram, é nos stories. Então, a construção de um bom stories, ele é muito importante para o seu perfil, muito importante, principalmente se o teu perfil é de criador de conteúdo, onde você vai reter as pessoas ali dentro, onde você pensa e tem a preocupação de se comunicar, então, é extremamente importante você ter uma boa construção de stories. E como stories são histórias, histórias, elas tendem a engajar as pessoas, elas tendem a reter a atenção das pessoas, elas tendem a manter a pessoa ali firme, olhando para aquilo ali, prestando atenção e, consequentemente, tendo interações. É por isso que você para ver uma série na Netflix e você vai até o último capítulo, porque aquilo ali está mexendo com vários sentimentos seus, está mexendo com várias atividades suas que te faz querer ficar até o final, principalmente a questão da curiosidade. E como é que você vai construir esses stories baseado em histórias? Primeiro de tudo é que toda história ela tem divisões, tá? São quatro momentos, toda história tem quatro momentos. Ambientação, incidente distante, complicações progressivas e final. Ou a estrutura de três atos, já falado por Aristóteles: início, meio e fim. Vamos falar sobre os quatro momentos. A ambientação é aquele momento onde começa a apresentação dos personagens, começa a apresentação do tema, você começa a entender quem são, onde vivem, por onde andam. Então, é aquele momento onde nós, como espectadores, começamos a entender sobre o que a história trata, tá?
O incidente excitante é aquele ponto de virada no final da ambientação. E esse incidente excitante é um momento onde vai virar o jogo da história e vai fazer a pessoa prender a atenção. Por exemplo, Rei Leão. Rei Leão começa lá, a família feliz, e aí coloca lá o Simba lá em cima. Então tá rolando o quê? Uma ambientação onde se passa na savana, os personagens principais e os personagens bons, que são Mufasa, Rafiki, Simba, a esposa do Mufasa, que eu esqueci o nome agora, mãe do Simba, Pedra do Reino, beleza, entendeu? Foi ali, pum, fecha The Lion King, o Rei Leão, pum, fechou aquele quadro ali. Após esse quadro aparece quem? O Scar, Scar e os Azul. Ou seja, apresentando mais um personagem. E aí o Scar vai lá e você já entende, cara, aquele personagem ali, ele não é igual aos personagens bonzinhos, ele tem um quê meio de vilão. Novamente você começa a entender, ainda está na etapa da ambientação. Quando parte para o Simba, falando com o Scar, que ele vai ser rei, que tudo aquilo dali será dele, e o Scar fala para ele que existe um local onde ele não pode pisar, que é o cemitério dos elefantes. O Simba, através de uma curiosidade de criança, ele tem esse desejo de ir nesse lugar proibido. É aí que rola um incidente excitante. Porque é exatamente nesse momento que acontece aquela ocasião que vai mudar o rumo da história. Tava tudo muito bom, tava tudo muito lindo, e vai acontecer um momento que puf, mudou tudo. E é nesse momento em que as pessoas tendem a prestar mais atenção na história, porque é quando tudo muda, porque é quando acontece um ato que vai mudar completamente. E as complicações progressivas, elas são tudo aquilo que vai acontecendo ao longo desse momento. Então, no Rei Leão, quais são as complicações progressivas? A parte que o Simba vai para o cemitério dos elefantes, a parte que as hienas aparecem, a parte que o Mufasa ataca elas, a parte que rola o estouro da manada, a parte que o Mufasa morre. Ou seja, são acontecimentos que vão rolando ali que vai prendendo a atenção da pessoa. Ou seja, você vai recebendo todo o tempo ali complicações, para quê? Para poder te manter acordado, para poder te manter ali vendo aquela história, vendo aquele filme. E o final, a parte final, onde rola o clímax, onde rola. É, foi o final, né? Que para, né, Matheus? Mas é onde rola os últimos momentos da história para poder finalizar, tá? Isso aqui é muito mais complexo, muito mais amplo, mas aqui, como a gente está falando mais de stories, é uma coisa muito mais básica, tá? Vamos usar as referências desses quatro momentos, mas de uma forma mais básica. Você não precisa colocar todo mundo para lutar, para brigar. E os três atos é basicamente esses quatro momentos resumidos em início, meio e fim, tá? O início é a ambientação, o meio já é o final da ambientação para o incidente excitante e as complicações progressivas, e o fim é o final, onde rola todo esse contexto. Beleza? Vamos entender agora sobre os stories. Quem é que vê os seus stories? Você pode perceber que sempre quando você abre o teu Instagram, quais são as primeiras bolinhas que aparecem ali no teu perfil? São as pessoas que você tem mais contato, ou seja, pessoas que mais interagem com você, as pessoas que você mais interage no direct e nas publicações. Então, se você conversa muito com alguém no direct, é bem capaz que essa pessoa vai aparecer primeiro no seu story. Essa pessoa vai ver primeiro os seus stories, porque o algoritmo entende que vocês têm um grau de conexão muito forte, que vocês têm é, é, um contato e uma interação muito forte. Então, se você postar um stories, é bem possível que essa pessoa tenha uma interação nos seus stories. Então, por isso que o algoritmo mostra primeiro para as pessoas que você mais tem interação. E aí, qual é o objetivo do stories que vende? É furar a bolha. Porque, via de regra, você não vai vender para os seus amigos. Via de regra, você não vai vender para os seus familiares. Você precisa furar a bolha da amizade para que você possa vender. Então, o nosso objetivo é furar a bolha dos amigos. E como que você vai conseguir furar essa bolha?
É utilizando o primeiro story como um story que vai alcançar muitas pessoas através da curiosidade, ou seja, do gancho. Uma estratégia que eu gosto muito de utilizar como gancho é pegar um assunto em alta e fazer uma pergunta para os meus seguidores sobre aquele assunto, tá? Eu não preciso já colocar de cara algo referente a marketing digital, a não ser que meu público seja muito aquecido e que as pessoas já queiram falar bastante sobre aquilo. Porém, como eu quero furar a bolha, eu quero alcançar pessoas que não têm tanta interação comigo e que eu quero que minha mensagem chegue até eles. Então, o primeiro story, ele é o mais importante do teu dia, ele é o mais importante da tua sequência, porque é no primeiro story que você vai utilizar o gancho da curiosidade para que mais pessoas possam ter interações e aí, conforme mais interações as pessoas vão tendo, mais o algoritmo vai entregando para novas pessoas, porque ele entende que aquele story ali ele é relevante, tá? Então, o primeiro quadro, você vai sempre utilizar um gancho. Um exemplo de copy. Você sabia que o segredo das marcas que se destacam não está no que elas vendem, mas na história que elas contam? Ou seja, eu estou usando uma copy que dá um gancho para as pessoas que estão interessadas naquele tema dali. Então, quando eu utilizo esse gancho, eu quero que essa pergunta aqui seja respondida no direct, seja respondida ali. Eu posso, inclusive, acrescentar: responda aqui, por favor. Ou seja, eu estou pedindo para as pessoas responderem esse story. Quanto mais respostas eu tenho, mais o algoritmo entrega para outras contas, porque ele entende que é relevante. Qual é o objetivo do primeiro story? Qual é o objetivo de utilizar o gancho e a curiosidade? É capturar a atenção e provocar curiosidade. A curiosidade é o ativo mais importante dos sentimentos. A curiosidade no marketing, na publicidade, é o ativo mais importante para fazer as pessoas prenderem a atenção. Como existe aquele modelo AIDA, atração, intenção, esqueci, desenvolvimento e ação. Acho que é isso. Espera aí, vou botar aqui. Modelo AIDA. É porque eu não utilizo muito esse modelo. Está aqui, ó. Ó, atenção, interesse, desejo e ação. É o funil do modelo AIDA. Basicamente, nós seres humanos, a gente é movido por isso aqui. Eu não utilizo muito porque eu gosto de utilizar outra estrutura, outra estrutura. Eu gosto de utilizar mais uma estrutura de storytelling, de narrativa. Mas a premissa, o sentido é basicamente esse, né? Primeiro, tudo que você tem que fazer é atrair a pessoa e gerar atenção, né? Até por isso também eu acho isso aqui uma coisa que falta um elemento, sabe? Porque a atenção é quando você já está dando atenção para algo, e a atração é quando você é atraído. Eu acredito que a curiosidade e o gancho é muito mais para atrair depois de despertar a atenção, tá? Mas o modelo A é desse aqui, depois vocês podem dar uma olhada. Eu acho interessante conhecer isso daqui, tá? Acho interessante estudar. Então, indico para vocês analisar isso aqui, pode ver vídeo, pode ler artigo, acho que sempre vai ser muito interessante. Então, o objetivo do meu primeiro story, do meu gancho, é gerar a curiosidade. Para quê? Para capturar a atenção através da curiosidade. E no quadro 2, o incidente excitante. Por que que aqui a gente não vai gerar uma ambientação muito longa? Porque a gente está falando de rede social. E quando a gente está falando de Instagram, é assim, galera, ó. Se você não entregar teu conteúdo de forma direta, a pessoa sabe que é só ela fazer assim, ó, sair e ver outro conteúdo. Então, a partir do momento que você já gerou a curiosidade, você vai pular para o incidente excitante, você vai pular para um momento onde você vai prender a atenção daquela pessoa dali. Porque vai ser aquele momento que vai dar aquele estalo e a pessoa vai, opa, o que é isso aqui? E ela vai continuar ali no teu story, tá? Então, não prolongue muito, não fique enchendo muita linguiça, porque se torna chato e a pessoa pula. Então, aqui na primeira copy, a gente usou. Você sabia que o segredo das marcas que se destacam não está no que elas vendem, mas na história que elas contam? Respondam aqui, por favor. No segundo story, a gente já vai colocar: imagine descobrir um segredo
que coloca a sua marca no mapa, independente da concorrência. Ou seja, eu estou utilizando aqui um momento para a pessoa parar e pensar assim, cara, como assim? A concorrência é um dos fatores que me atrapalham. Existe algum método que eu vou conseguir fazer a minha marca ficar maior do que minha concorrência sem me preocupar com ela? Eu quero saber. Então, ou seja, eu estou utilizando um momento onde a pessoa vai prender a atenção porque você já criou conexão através desse elemento. E o objetivo do incidente citante, nessa sequência de história aqui, é apresentar uma possibilidade intrigante que instiga o usuário a querer saber mais, ou seja, você está dando aquele gostinho para a pessoa sentir como que ela pode realmente ter esse resultado que ela deseja. E no quadro 3 a gente já apresenta um pouquinho do desejo. E aí, qual é o nosso objetivo no quadro 3? É apresentar um cenário ideal, ou seja, nosso seguidor imaginar o cenário ideal, imaginar que ele pode alcançar aquilo dali e fazer com que ele se sinta ainda mais à vontade, ainda mais ambientado e ainda mais curioso para saber o que, que ele vai receber lá no final, tá? Porque o sentimento de recompensa, ele está muito latente no nosso seguidor, ele está muito forte no nosso público-alvo. Então, você tem que traçar essa jornada para que ele se sinta recompensado lá no final, tá? Então, qual seria a copy que a gente utilizaria aqui no quadro 3 para poder apresentar esse cenário de desejo? Imagine sua marca se tornando a primeira coisa em que as pessoas pensam quando precisam daquela solução especial. Ou seja, está com sede? Vontade de tomar uma Coca-Cola. Sabe? Aquela coisa que você pensa em algo e já vem logo a solução de cara através de um produto. Cara, você utilizando essa estrutura aqui, você vê que é rápido. Por isso que eu falei para vocês, é muito prático. Porque em pouco tempo você já consegue fazer com que o teu seguidor se direcione a pensar, se direcione a imaginar, se direcione a idealizar e se direcione a desejar. No terceiro quadro, você já vai começar a dar o desejo, tá? No quarto quadro, ou seja, o quarto story, você já vai fazer uma pequena revelação. Uma pequena revelação. Você vai fazer a revelação do que você vai mostrar para ela, mas você ainda não vai entregar tudo. E eu vou chegar nessa parte. Qual é o objetivo aqui do quadro 4? Introduzir o desafio comum de converter engajamento em resultados concretos. Ou seja, aqui eu estou introduzindo o desafio ao meu seguidor. Qual seria a copy que a gente poderia utilizar para representar a revelação? Mas não é qualquer história, são aquelas que transformam views em like e likes em vendas. Ou seja, eu já mostrei para o meu seguidor, já mostrei para o meu cliente o que, que ele vai receber daqui para frente. Eu criei a ambientação e o gancho no quadro 1. Eu criei um incidente excitante para poder prender a atenção dele no quadro 2. Eu despertei o desejo do que ele está almejando no quadro 3 e eu revelei o que, que ele vai receber, o que, que ele vai ver no quadro 4. Cara, aqui eu já dominei a mente do meu seguidor. Aqui eu já dominei ele. Ele já entendeu o que, que ele precisa e ele vai estar com sede de querer mais. Ele quer beber mais dessa água, assim como eu vou beber a minha água com gás porque ele está com sede. E pessoas que têm sede, as pessoas bebem água. Pessoas que têm sede, elas querem continuar. E é nesse momento que você vai dar uma pausa. Quer deixar a pessoa com mais raiva, cara? Quer deixar a pessoa, estou falando raiva no sentido positivo, tá? De curiosa. Quer deixar a pessoa querendo mais, sabe, sobre aquilo do que uma pausa. Do que você está instigando ela, tá dando, daqui a pouco, pum, calma aí, para um pouquinho. Sabe a Sherazade, do Mil e Uma Noites? Sabe por que que ela tinha a atenção do sultão toda vez que ela ia contar uma história? Porque ela nunca acabava a história. Ela ia contando, 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 e depois falava assim, eu estou com sono, eu vou dormir, amanhã a gente termina a história. E isso não ficava, não, pelo amor de Deus, amanhã eu conto. Só que aqui no Instagram, a gente não pode dormir e continuar no outro dia. Eu já fiz esse teste e o resultado foi ruim. Então, você vai dar uma pausa de 3 horas no máximo.
sabe? Vamos supor que você começou a construção dos seus stories de dia, sabe? Você colocou ali 4 stories de dia. À tarde, você vai colocar outros 2 stories ou outros 3 stories, ou você já vai finalizar seus stories. Por quê? Se você deixar uma pausa muito longa, as pessoas podem deixar para lá e perder a vontade, tá? Por que que você também não pode entregar tudo de uma vez? Porque você não vai gerar aquele sentimento de sede. Você já vai tudo, toma. E aí não tem, e aí não tem toda aquela trilha da curiosidade, porque você já entregou. E ninguém gosta quando as coisas já são entregues assim de cara, principalmente na internet, tá? Depois dessa pausa de 3 horas no máximo, você vai vir para o quadro 5 e você vai apresentar a solução e a demonstração. Ou seja, aqui você vai, de fato, mostrar o que, que é a solução para essa pessoa. E aqui o objetivo é apresentar o seu método de solução eficaz na prática, tá? Então, qual seria a copy? Com o método 4x4, nós da Sete Social Media desvendamos a arte de criar stories que realmente vendem. Mostrei para ele o nome, mostrei para ele o que é e mostrei para ele o benefício. Estou gerando ainda mais desejo, estou gerando, alimentando ainda mais o desejo dele. No quadro 6, a gente vai dar praticamente o checkmate. Por quê? Sabe aquela história do ver para crer? As pessoas podem até ir acreditando, acreditando, mas sempre rola aquela duvidazinha. Então, elas têm que ver para poder crer. E aí, no quadro 6, você vai mostrar a prova social e credibilidade. Com o objetivo de oferecer uma prova social, estabelecer a credibilidade de que funciona, de que funcionou para uma pessoa e pode funcionar para você também. E aí é aqui que o desejo ele fica 100% concreto. E aí qual seria a copy para a gente poder gerar essa prova social? Nossos clientes viram seu engajamento disparar e suas vendas aumentarem. Quer ver como funciona? E aqui você pode colocar um print de uma mensagem que um cliente seu mandou, de uma mensagem de um print dos insights lá em cima. Ou seja, você vai utilizar da prova social para poder despertar ainda mais desejo. Aqui é o checkmate, cara. Isso aqui é o checkmate do desejo. E no quadro 7 vai ser o último, vai ser o quadro que a gente vai estourar a venda, que vai fazer as pessoas entrarem em contato com você, que vai fazer as pessoas clicarem no teu link, que vai fazer as pessoas digitarem o código da automação. Isso aqui a gente pode falar numa outra aula, que é a hora da CTA, que é o final da história, que é aqui onde a gente fecha o nosso enredo. E aqui o objetivo é incentivar a ação imediata e direcionar o usuário para um próximo passo claro, ou seja, sem enrolação. Se você vai finalizar a tua história, não fique enrolando. Finalize ela e faça com que teu seguidor tome uma ação imediata perante aquilo dali. Então, qual seria a copy? Não fique para trás. Descubra como contar histórias que vendem. Toca aqui e transforme o seu Instagram agora. Você finalizou dando um checkmate no teu seguidor para, cara, se você não tocar aqui agora, você está perdendo essa oportunidade. Você pode também aqui utilizar alguns gatilhos, por exemplo, de escassez, sabe? De, ó, vou deixar o carrinho aberto até 23 horas, então se você não tocar até 23 horas, você vai perder o seu desconto, sabe? Você pode alimentar e você deve alimentar isso. Só que aqui eu estou trazendo para vocês uma estrutura básica de 7 quadros para você vender qualquer coisa no Instagram. Vamos recapitular? Vamos lá. Sobe aqui. Quadro 1, o gancho, com o objetivo de capturar a atenção e despertar a curiosidade. Tá? Então, primeiro quadro, você sempre vai utilizar elementos que vão capturar a atenção e despertar a curiosidade. Quadro 2, o incidente citante, ou seja, aquele momento da ponto de virada da história, aquele momento onde a pessoa vai se sentir impactada, vai se sentir intrigada, vai instigar ela a querer saber mais sobre o que você está falando. Quadro 3, o desejo, já apresentar o cenário ideal para o teu seguidor, apresentar o cenário sobre aquilo que ele deseja alcançá-lo. Quadro 4, a revelação. Aqui é onde você vai começar a falar sobre
a revelação da solução para ele, ou seja, introduzir um desafio comum de converter engajamento em resultados concretos. Aqui eu estou alimentando ele sobre o que ele vai receber, tá? Aqui eu tô dando aquela primeira garfada, tô dando aquela primeira colherada para ela poder sentir um pouquinho. Depois você dá uma pausa para não entregar tudo de uma vez e manter o teu seguidor ali curioso, sabe? Para quando ver tua bolinha de stories aparecendo, ela já clicar logo, porque você entrou totalmente na mente dela. O quadro 5 é a solução e demonstração. É aqui onde você vai apresentar o seu produto, é aqui onde você vai apresentar o teu serviço, mas não falar tudo sobre ele. Você vai primeiro somente apresentar o teu produto, o teu serviço como uma solução para o que o teu seguidor precisa. No quadro 6, a prova social e credibilidade. Aqui é onde você vai demonstrar que é ver para crer, então está aqui o resultado do meu aluno, está aqui o resultado do meu cliente. Se você quer ter esse resultado também, é só você fazer o mesmo que ele e comprar o meu produto e comprar o meu serviço, e, enfim, que você estiver ofertando. E no quadro 7 é o final da tua história com uma CTA muito clara, tá? É aqui onde você vai incentivar a ação imediata e direcionar o teu cliente, o teu seguidor para um próximo passo claro, tá? Galera, quadro 7 não existe enrolação. Você vai enviar a pessoa para um grupo do WhatsApp, é direto, não tem que ficar enrolando mais. Fala logo o que ela vai receber clicando no link, digitando o código de automação. Ninguém gosta de ser enrolado, então seja claro. Beleza? Cara, muito prático isso daqui, tá? Muito prático mesmo. Comecem a fazer isso daqui, comecem a utilizar essa estrutura, tá? E me mandem o feedback. E qualquer coisa também, Patrick, ó, pô, fiz isso aqui, não tá dando certo, me manda para a gente poder analisar e poder. Cara, eu quero que vocês vendam muito, quero que vocês explodam de vendas. 2024 tá só começando, tá? Tem muita coisa boa para acontecer, tem muita aula boa, mudança de cenário, enfim. Essa aula aqui, cara, é para vocês já bombarem logo de cara. Beleza? Grande beijo, tamo junto e até a próxima.